Fala trader, tudo bem? Então vamos apresentar esse indicador que já vem com stop loss e alvo definido. Um grande diferencial dele é que quando você aperta o botão para comprar ou para vender, você não se preocupa onde colocar o alvo, onde colocar o stop, porque isso já vem de forma definida. Então ele já tem uma regra que você, dependendo do candle ali, do tamanho do candle, esse alvo e esse stop loss ele vai ser ajustado. Então, realmente, a tua preocupação mesmo vai ser em estar atento ao gráfico para não perder nenhuma entrada. Então, vamos basicamente aqui passar por cima, né, de uma forma básica aqui sobre as regras do indicador. Apareceu V, a gente vende. Apareceu C, a gente compra. Temos dois setups aqui para o mini índice e para o mini dólar. Eu vou explicar primeiro esse setup aqui e vou explicar também o outro. Tanto os dois setups, o alvo é de 500 pontos, não por operação, mas pela pontuação total. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não é 500 pontos por cada operação, e sim a tua meta é ficar 500 pontos positivo todos os dias. É isso. Quando tu vê que ficou 500 pontos positivos ali, encerra a operação, fecha o gráfico e vai fazer outra coisa. Então, nesse dia aqui como exemplo, eu quero mostrar para vocês que mesmo com stop loss, a gente deve continuar firme até ficar com esse saldo positivo. Eu tenho aqui, ó, já no começo do dia, uma agressão de venda aqui, uma absorção de venda, e a gente vende crendo que o mercado ele vai descer, obviamente, só que ele não desce. O que que a gente faz? A gente opera então na segunda entrada. E assim a gente vai fazer até ficar com 500 pontos positivo. Sempre quando eu tenho uma entrada, nesse setup aqui, no setup de minutos, que eu opero aqui no de 5 minutos, eu tenho um setup aonde eu busco o alvo de 2 para 1. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte. Este candle aqui, ó, que foi minha primeira entrada, ele tem 505 de amplitude. O tamanho dele é de 505. Quando eu falo o tamanho dele, eu estou querendo dizer desde a mínima até a máxima. Eu tenho aqui a amplitude de 505 pontos. Se é 505 pontos, eu vou buscar então 1010 pontos, que é 505 vezes 2. Então, esse seria o meu alvo nessa operação de 1.200 pontos. Lembrando que conta a partir da entrada, que foi aqui ó, no fechamento do candle. E meu stop loss ficaria de 505. Então, repare que aqui já ficou interessante, porque a gente tem sempre um alvo maior do que o nosso prejuízo. Mas aqui a gente tomou o stop loss de 505 e a nossa segunda entrada foi aqui, ó, neste candle, aonde o alvo era de 605 pontos, perdão, onde a amplitude era de 605 pontos e o nosso alvo ficaria de 1.210. Minha matemática tá boa, é isso. 605 vezes 2 ficaria 1.210 pontos para baixo. Lembrando que se a gente for somar esses 1.200 menos os 505 que a gente tomou de stop loss aqui, a gente não precisaria esperar a operação chegar até o final para ficar 500 pontos positivo. Uma coisa que eu sempre falo, fica só 500 pontos positivo e desliga o computador. Vamos ver se ele bateu os 1.200 pontos. Ele bateu até mais, 1.400. Então, qual que é o diferencial desse indicador e desse setup especialmente? A gente ter um stop loss e um alvo definido e a gente sempre buscar uma operação maior do que o nosso prejuízo, um alvo maior. Ficou 500 pontos positivos, beleza. Lembrando que esse dia aqui, ó, ele bateu, era 10h15 da manhã, ou seja, 1h15 de operação, duas operações, uma perdedora e uma vencedora, e a gente sairia com os 500 pontos positivos. Uma regra importante, eu não vou me atentar aqui muito às regras do indicador, quando que você não deve operar, porque quem faz a mentoria tem acesso a tudo isso. Mas esse candle aqui a gente não opera ele porque a gente já estaria na operação deste candle. O alvo deste candle aqui estava aqui embaixo. Então, se eu tenho uma operação já rolando, eu não vou clicar o botão aqui de novo. A gente não faz isso. Espera aquela operação terminar para depois entrar em outra novamente.
Então, esse é o setup que a gente opera com o stop loss e alvo definido de 2 para 1. Mas quando a gente opera no gráfico de Renko, que é o que eu chamo de o gráfico de tendência, a gente sempre busca de 1 para 1. O gráfico de Renko a gente faz esse operacional. Por que que a gente faz esse operacional? Qual que é a lógica de naquele gráfico a gente buscar o alvo de 2 para 1 e aqui a gente buscar de 1 para 1? Porque quando a gente opera no mini dólar, que normalmente é um ativo que tem mais tendência, eu tenho que esperar ele desenvolver essa tendência para eu operar, correto? Se eu vou operar a favor da tendência, eu tenho que esperar ele ficar comprado ou vendido e buscar algum ponto ali naquela tendência de baixa ou de alta para mim abrir a operação. Só que tem um porém quando a gente faz isso. Se eu tenho um gráfico que ele já se deslocou muito para cima e ele me dá um ponto de compra nessa tendência de alta, não é interessante que eu espere que ele vá se desenvolver muito mais. Quando a gente está falando do mini índice, aqui quando a gente opera, né, esse gráfico de reversão, digamos assim, eu consigo ter aqui um ponto específico lá no topo. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, ele bateu a operação já na primeira... Ele bateu o nosso alvo já na primeira operação, ó. Então, repare que o gráfico está subindo e, normalmente, eu vou ter uma reversão lá em cima. Ou seja, se ele ainda tende a pegar uma pernada de baixa, eu estou comprando, eu estou vendendo, nesse caso, lá no topo. E quando é de compra, eu vou comprar lá no fundo. Então, digamos que eu tenho ali uma gasolina para gastar, né? Tem bastante tendência ainda para rolar. Quando a gente está falando de um gráfico de tendência, que eu vou pegar a favor da tendência, eu vou estar falando ali de um gráfico que ele já se desenvolveu para compra ou para venda e eu não tenho muito mais margem para deixar o gráfico rolar. Então, por isso que a gente pega de 1 para 1. E o nosso alvo sempre vai ser o tamanho do candle. Então, candle de compra, joga para cima e bate a compra. Lembrando também que no gráfico de tendência, que é o Renko de 5 que a gente usa no mini dólar, eu não pego abaixo da VWAP. VWAP eu estou fora, então essas entradas aqui são todas falsas. E também o gráfico de Renko nós temos que esperar dar 10 minutos de operação, que começou mais ou menos aqui, ó. Daqui para cá foi em menos de 10 minutos que aconteceu essa pernada aqui. Então é muito rápido, então a gente não opera. E fica assim, a gente tem uma entrada aqui, projeta o mesmo tamanho do box para cima, dá gain. A gente tem uma entrada aqui, projeta o mesmo tamanho do box para cima e dá gain. Sempre o alvo, o stop loss aqui embaixo. Aqui é a mesma coisa. Fechou acima da VWAP, está habilitado para compra. Eu vou lá e projeto para cima e dá gain. E aqui teve um stop loss, né? Então, é assim que funciona no gráfico de tendência. E no mini dólar, nós procuramos ficar positivo 5 pontos. Também dá para buscar ali 10 pontos, mas 5 pontos positivos no dólar, no R5, já é uma boa meta e é fácil de bater. Então, esse é o indicador que já vem com stop loss e alvo definido e que você não precisa analisar nada no gráfico. Para o pessoal que faz a mentoria e adquire esse indicador, essas e outras regras, né, que a gente segue à risca, vão estar muito bem explicadas de forma simples lá na nossa mentoria.